Como nós ouvimos, a primeira leitura nos dá o relato da visita de Deus a Abraão, na figura de anjos. E ele vem junto a Abraão no carvalho de Mambré, para que nós possamos gravar um pouco a cena. É interessante saber, essa musiquinha da criança eu peço que deixem como música de fundo, não tirem a criança da igreja. Ela faz parte da assembleia e não vai nos distrair, é música de fundo. Então, fiquem em paz, tá bem? Sossegado. É interessante entender que este carvalho de Mambré, relatado no texto de hoje, é um tradicional bosque de carvalhos existente na terra dos cananeus quase um milênio antes de Abraão chegar ali. Já era tradicional, portanto, que se pensasse que seres sobrenaturais apareciam junto aos carvalhos de Mambré. Quando Abraão vem residir junto aos carvalhos de Mambré, Abraão muda o rumo da história. Porque, na verdade, na sua figura, na sua personalidade, ele atrai para junto dos carvalhos de Mambré uma presença especial de Deus. E o relato nos diz que no calor do dia ele estava sentado à entrada da sua tenda e ele devia estar cochilando, e de repente diante dele 3 figuras humanas. Abraão tinha perto de 100 anos, um homem maduro, mas pelo relato um homem ágil. Ele salta, se põe em pé, prostra-se e recebe os estrangeiros e diz: meu senhor, se ganhei tua amizade, peço-te, não prossigas viagem. E toda a cena da hospitalidade se desenrola. E Abraão serviçalmente prepara um lauto almoço, um farto almoço, para receber os estrangeiros, na verdade. E a cena para por aqui. Apenas um dos 3 diz a Abraão: voltarei sem falta no ano que vem, e Sara, tua mulher, já terá um filho. E o relato acaba aqui. O relato não nos mostra, na verdade, o quanto Abraão
foi atento à conversação dos hóspedes, o quanto ele foi leal e fiel à palavra ouvida, o quanto Abraão simplesmente se dispôs a receber aquele que entrara sob o teto da sua hospitalidade. Mas a leitura é muito interessante, porque deste encontro resulta uma amizade forte, calorosa, que não se romperá, mesmo sob a provação mais dura que Deus vai pedir a Abraão. Nós conhecemos a provação que Deus pede a Abraão. Este é apenas o relato do começo de como Abraão, ao prestar a sua hospitalidade, ao receber o seu hóspede, estava atento muito mais ao que ele vinha e precisava, àquilo que o hóspede desejava receber, do que o que ele, Abraão, tinha a pedir. Não podemos deixar de lado uma coisa muito importante. Abraão era um homem riquíssimo, bem-sucedido. Rebanhos, plantações, servos. E Abraão não tinha a quem deixar nada disto, porque Sarai, sua esposa, não lhe dava um filho. Uma mulher belíssima, diz a Escritura, mas não lhe dava um filho sequer. E ele dizia a Deus: a quem eu deixarei tudo? Aos meus servos. Portanto, ao receber estes hóspedes, Abraão, serviçal, bem disposto, não falou das suas mágoas, não negaciou o seu carinho, o seu calor, não fez demonstração do seu poder, da sua riqueza, nem sequer lamuriou o fracasso da sua vida. Ele apenas atendeu o que queria dele aquele que passava à sua porta. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado. Abraão, século, milênio, 2 milênios antes de Cristo. Agora vamos ouvir o Evangelho e Cristo entra num povoado e vai a uma certa casa de amigos. Lucas não diz que é Betânia, Lucas não diz que é a família de Lázaro, mas certamente será. E Lucas diz: certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor
e escutava a sua palavra. Marta, ocupada com muitos afazeres, aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Esta abordagem nos revela o grau de amizade existente entre eles. Para que ela chegue até Cristo e, se aproximando, tenha coragem de dizer, com esse grau de repreensão, dizer: para de falar e manda minha irmã trabalhar, que eu estou cansando. E Jesus respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e te agitas por muitas coisas. Olhando o Evangelho, não na narração sóbria das letras, mas como transcorria na cena de entre amigos. Jesus chegava de uma viagem, porque ele estava descendo para Jerusalém nessa altura. Ele estava para completar a missão dele, e a missão dele era conhecida por ele. Os discípulos sabiam, mas recusavam, que ele ia para Jerusalém, onde ele seria preso e condenado. E ele estava descendo gradualmente. E ele para na casa dos amigos para uma refeição. E Marta solícita, mostrando as suas qualidades de dona de casa. Mais uma toalhinha ali, mais um petisco, mais um biscoito, mais uma carne temperada, mais... E não olhou direito para o olhar de Cristo. Não perguntou a ele como ele foi de viagem, como estava o êxito da pregação, se ele tinha feito mais discípulos, se os fariseus estavam menos agressivos, se os doutores da lei estavam um pouquinho menos orgulhosos. Como está Maria, sua mãe? Marta era uma dona de casa impecável e ela precisava mostrar os seus préstimos. Marta, digo eu, era uma dona de casa prestimosíssima. Maria olhou para Cristo e sentiu o amigo. E o que importava ao amigo? Falar da sua missão, falar do plano de sua vida, do seu projeto, do projeto que o Pai lhe dera, que ele assumira com prazer, com peso, mas com prazer. Mas ele queria falar a alguém que partilhasse com ele, que tivesse empatia, calor humano, que o ouvisse sem restrições. E Maria, sentada, prazerosa, olhava nos olhos dele e, embevecida, seguia Jesus
que falava dos projetos do Pai, como ele cumpria esses projetos e como ele se deleitava vendo as multidões que aos poucos iam entendendo alguma coisa do reino. E Maria, embevecida, ouvia, não comentava, não ousava dizer uma palavra para não quebrar o encantamento da narração. Ela apenas ouvia a música da voz do amigo. Marta, Marta, tu te preocupas e te agitas por muitas coisas. Uma é essencial. Não que as outras não sejam necessárias. A diferença entre a hospitalidade de Abraão e a hospitalidade de Marta. Abraão teve que correr porque ele estava sozinho, mas quando ele pôde, ele voltou e sentou-se. Ou melhor, ficou de pé, em posição de respeito e de atenção. E ouviu, e só perguntou quando foi perguntado a ele alguma coisa também, ele respondeu. São Paulo diz: o que falta das tribulações de Cristo, eu completo na minha carne, em solidariedade com a igreja. A ela eu sirvo. O senso de amar e de se pôr a serviço, de ouvir. E vendo estes jovens que hoje me lembram a jornada da juventude, e me lembrando, olhando para o nosso jovem casal de 60 anos de matrimônio, e nos recordando de Abraão, que aos 100 anos concebeu seu filho Isaque, o patriarca da grande descendência. Na verdade, Abraão está no começo da nossa jornada de fé. O grande patriarca Abraão está no começo de toda a jornada de fé. Deus renova a nossa juventude cada vez que renova as nossas esperanças de viver, a nossa alegria de viver. O que a juventude tem de mais especial é a alegria de viver e de esperar sem saber o quê. Não é verdade? Vocês riem e se alegram e esperam. E não importa o que será o amanhã, e vocês irão em frente, não é assim? E se vocês encontrarem Cristo, vocês saberão por que são tão joviais e por que são tão audaciosos.
mas nós, os que já fizemos uma boa viagem, mundo afora, tempo afora, nós sabemos o que temos que esperar e como temos que esperar. E a coisa mais forte a esperar é que ao lado da vida, no centro da vida, na frente da vida, a presença de Cristo, essa presença imorredora, imortal, eterna, torna a vida sempre jovem, sempre brilhante, sempre motivada e motivadora. Abraão, com 100 anos, com êxito total, um fracassado, porque não tinha a quem deixar todas as suas riquezas. E, entretanto, ele sabia que contava com um amigo. E isto dava a Abraão uma certeza, que nós temos esse amigo e nós temos, portanto, uma certeza que não pode nos abandonar nunca. Que a lição de Marta sirva para nós. Quando as preocupações imediatas caírem sobre a nossa cabeça, a gente tem que parar um pouco e perguntar: onde eu estou perdendo o rumo de mim mesmo? A que mestre eu parei de ouvir? Onde está o mestre que eu tenho que ouvir? A juventude não é apenas um tempo que dura alguns anos. A juventude é um estado que se adquire com a sabedoria. Não é assim? Que me digam os mais experientes. A juventude é um estado que se adquire com a sabedoria. E os jovens podem dançar, correr, e desafio a que nos alcancem. Está bem? Venham, estamos esperando. Vamos rezar a Deus Pai Todo-Poderoso.